Olá pessoal, então vamos aqui, como eu havia já informado, vamos aqui então resolver o nosso exercício de fixação para a primeira prova, ou seja, o exercício de fixação inerente à atividade participativa 2. Pois bem, então o exercício consiste em responder algumas perguntas de modo objetivo, são no total de 7, mas essas perguntas, embora objetivas, nós temos que respondê-las fazendo os lançamentos, né? Já que nós estamos aqui a tratar de lançamentos contábeis e alguns conceitos, e nós temos que fazê-los, realizar cada atividade dessa, efetuando no papel, né, a resposta, simulando cada uma dessas solicitações dos enunciados das perguntas, para que a gente possa responder a questão correta. Perfeito? Então, para isso, eu vou usar aqui um papel de trabalho, que é uma planilha, para que a gente possa responder as questões, aquelas que merecem que nós façamos alguns lançamentos ou registro, algumas outras interações inerentes a lançamentos, escriturações, método de partidas dobradas, etc. Ok? Então vamos lá, começando pela questão número 1, vamos ao gabarito. Aqui dizia, no enunciado, certa pessoa física decidiu constituir uma empresa registrando na junta comercial o patrimônio inicial composto de... Antes de responder essa questão, eu queria deixar claro que, como nós falamos, não se pode confundir o patrimônio da pessoa física da pessoa jurídica do que o patrimônio foi constituído, a qual essa pessoa física é dona do patrimônio que se constituiu em uma nova pessoa. O que aqui o que a enunciado está tratando aqui é de uma constituição de um novo patrimônio. E é sobre esse novo patrimônio que nós vamos tratar dos lançamentos. E veja bem, então, nós não podemos confundir o patrimônio da pessoa jurídica que foi constituída com o patrimônio do dono, que é aquele em que faz um investimento nesse novo empreendimento. Então, pois bem, então vamos lá. Assim diz, o enunciado diz que certa pessoa física decidiu constituir uma empresa, registrando na junta comercial o patrimônio inicial composto de... Então, fato 1, um montante em dinheiro no valor de 15 mil. Fato 2, licenças de software no valor de 5 mil. Fato 3, empréstimo à vista contraído em nome da empresa constituída no montante de 90 mil. E fato 4, direito da empresa sobre valores a receber de terceiro de 35 mil. E aí, com base nessas informações, o enunciado pede que marque-se a alternativa que reflita corretamente a composição dos elementos patrimoniais da empresa. Bom, para resolver essa questão, nós temos então que fazer os lançamentos dos fatos, e aí eu sugiro que nós façamos utilizando razonetes, ou seja, por meio dos métodos partidas dobradas, porque o enunciado está nos solicitando que nós demonstremos ou marquemos a alternativa que demonstre os componentes patrimoniais de maneira correta. Quais são os componentes patrimoniais? O conjunto de bens, direitos e obrigações. Então, como é que nós vamos fazer isso aqui? Primeiro, vamos resolver cada lançamento inerente a cada fato desse. Vamos ao primeiro fato. Então, registro contábil de um montante em dinheiro no valor de 15 mil reais de uma empresa que está sendo constituída. Então, vamos lá. Fato número 1. Vamos registrar, então, o montante em dinheiro de 5 mil. Pelo método partido dobrado, montante em dinheiro a ser constituído pela empresa. Isso quer dizer que é um ativo, então entra dinheiro em caixa, 15 mil. Lembrando que as contas do ativo, para receber saldo, elas devem ser debitadas. Então, façamos aqui. E como contrapartida, nós estamos, como essa empresa, aqui diz, ó, a empresa está sendo constituída, essa constituição terá como contrapartida o lançamento em contrapartida do saldo que entrou em caixa
no capital social da empresa, que está lá no patrimônio líquido. Então, nós vamos registrar aqui no patrimônio líquido um lançamento de 15 mil. A crédito, né? Como contrapartida. Então, pelo método partido dobrado, lembrando, quando nós ingressamos com o saldo em ativo ou componentes de ativo, nós debitamos. Quando nós ingressamos com saldos em componentes de passivo e patrimônio líquido, quer dizer, desse hemisfério direito do balanço patrimonial, nós fazemos aqui um lançamento a crédito. Então, seguimos ainda. Vamos registrar agora o fato número 2. Então, o fato número 1 era um montante em dinheiro de 15 mil. Só colocar aqui corretamente. Fato número 2. Registro de licenças com software. Licença, isso quer dizer que a empresa comprou esse software, né? E isso constitui também um bem, é um bem da empresa. Software que é um bem intangível. Portanto, nós vamos registrar também um software aqui, né? Na conta de software, que é um bem. 5 mil reais a débito. Veja bem que cada vez que eu registro aqui, ele calcula aqui no meu mini balanço patrimonial, né? O balanço patrimonial resumido, vamos assim chamá-lo. Vou só nominar aqui para ficar bem claro o que eu estou fazendo. Balanço patrimonial, ok? Então eu já estou fazendo um lançamento bem simples aqui. Então eu lancei a débito em software, quer dizer, sensibilizou uma conta de ativo, que é de um bem, e como contrapartida, veja bem, licença de software, o registro dela, como é que é um registro inicial da empresa, a contrapartida vai ser constituição em patrimônio líquido também. Mais 5 mil. E aí vamos ao evento 3 aqui. Empréstimo à vista contraído em nome da empresa, constituído no montante de 90 mil reais. Veja bem, hein? Esse empréstimo foi contraído em nome da empresa. Então a empresa acabou de assumir uma obrigação nessa constituição. Se o empréstimo é à vista, isso quer dizer que, como contrapartida da obrigação que se contraiu, nós temos o ingresso da liquidez no caixa. Isso quer dizer que nós temos então um ingresso de 90 mil no caixa. E esse empréstimo, quando eu digo contraído, quer dizer que a empresa está recebendo o empréstimo. Então ela recebe em dinheiro 90 mil e assume a obrigação como contrapartida, uma obrigação a pagar do mesmo valor, de 90 mil. Notem que cada vez que eu digito aqui no razonete, eu estou fazendo já o lançamento automático na sensibilização aqui do patrimônio. Então, por exemplo, cada vez que eu altero aqui meu conjunto de bens e direitos, eles vão sendo registrados aqui, ó, bens e direitos. Cada vez que eu computo aqui uma obrigação com terceiro ou uma obrigação própria com patrimônio líquido, também ela é sensibilizada respectivamente aqui. Veja bem que para efeitos de registro patrimonial, os lançamentos partidos dobradas nos dá essa caracterização de lançamentos sempre equilibrados, né? Então, o saldo total, o conjunto de ativos tem que ser correspondente ao conjunto de passivo mais o patrimônio líquido. Sempre. Todos os lançamentos devem mostrar isso. Bom, então vamos para o último evento, quarto evento. Direito da empresa sobre valores a receber de terceiro. O evento já nos deixa bem claro qual é o componente patrimonial que está sendo sensibilizado, que é um direito. No caso aqui é um crédito a receber. Como direito, eu disse, lançamento a débito, né? Toda conta que compõe o ativo, quando nós queremos aumentar o saldo dela, essa conta deve ser debitada. No valor, caso aqui, 35 mil reais. E como contrapartida, direito da empresa sobre valores a receber de terceiros, então essa contrapartida também fará a composição do patrimônio líquido, ou seja, como a empresa está sendo construída, esses eventos de constituição da empresa, os 4 eventos aqui são de constituição da empresa. Então, os reflexos de contrapartida desses bens, todos os ativos, todos os débitos que entram, eles terão como reflexo ou o passivo ou o patrimônio líquido, que no caso aqui é patrimônio líquido porque a empresa não está assumindo obrigação, ela só tem um direito da empresa receber valor de terceiro. Nesse caso, então, nós temos um lançamento
no patrimônio líquido de R$35.000. E aí, como é que ficaria o nosso resultado? Então, o nosso resultado é esse aqui. A resposta correta é aquela que indicará como ativo o saldo total de R$145.000, ou mais precisamente, 110 mil em bens, 35 mil em direitos, 90 mil de obrigações com terceiro e 55 mil de patrimônio líquido. Essa é a situação. E aí vocês vejam que a alternativa apresentada mostra, obviamente que na minha apresentação aqui, as alternativas corretas sempre são a letra primeira que aparece, mas isso aí é uma questão de configuração. Uma vez que essas alternativas são embaralhadas no nosso exercício, tá? Mas de toda sorte, a resposta correta é aquela em que atende a essas respostas aqui. Portanto, 110 de bens, e vocês podem perceber que os bens finais, aqui os saldos finais, depois de todos os eventos registrados, foi 105 mil em caixa e mais 5 mil em software, então total de bens 110 mil. Um total de 35 mil em direitos, quer dizer, crédito a receber direito, 35 mil, como aparece aqui nessa opção do enunciado. E ainda um empréstimo contraído de 90 mil, quer dizer, a única obrigação com terceiro, depois de registrados os 4 eventos. E, por fim, o somatório de todos os eventos que sensibilizaram o patrimônio líquido, que está dando R$55.000, que foram essas contrapartidas, de 15, de 5 e de 35 mil. E assim, então, nós temos a composição dos nossos ativos e passivos mais o patrimônio líquido. Esse era o nosso objetivo do exercício, observar como nossos componentes patrimoniais eles ficariam após o registro dos eventos pelo método de partidas dobradas, ok? Então essa é a questão certa que deve ser registrada. Questão que tem bens 110 mil, direitos 35 mil, obrigações com terceiros 90 mil e o patrimônio líquido 55 mil. Vamos lá, então passamos agora a próxima pergunta. Regime de caixa é o princípio contábil em que se considera que as receitas e despesas devem ser registradas na contabilidade no momento da ocorrência do seu efetivo desembolso, no caso das despesas, ou do seu efetivo ingresso, no caso das receitas. Essa afirmação é verdadeira, tá? Porque, como nós aprendemos, o regime contábil são dois, regime de caixa e regime de competência. Regime de caixa é esse que se apresenta nessa afirmação. Se fosse o regime de competência, então nós iríamos reconhecer as receitas e despesas no momento da ocorrência do fato gerador ou dos fatos geradores respectivos. Diferentemente, quando nós estamos sob o regime de caixa, em que o reconhecimento das receitas e despesas se dão, ou ele se dá, né, os reconhecimentos se dão, melhor dizendo, no momento do efetivo desembolso, no caso da despesa, ou do efetivo ingresso em caixa, no caso das receitas, ok? Então essa afirmação, mais uma vez, ela é correta. Próxima questão é a que trata de também uma pergunta de verdadeiro ou falso, que diz assim: a provisão é um tipo de conta contábil retificadora de um ativo que tem como função reduzir gradativamente o valor de um bem ou de um bem por motivo de desgaste, obsolescência ou exaustão. Bom, a conta que faz essa redução não é uma conta de provisão. Como nós aprendemos em sala de aula, a conta que tem o sentido de reduzir valor de um ativo por motivo de desgaste, obsolescência ou exaustão é uma conta de depreciação. O nome correto é depreciação e não provisão. Portanto, esta afirmação é incorreta. Próxima questão. A pergunta diz... Essa aqui é uma de múltipla escolha, então nós devemos marcar a opção correta. A pergunta diz: o patrimônio da pessoa, quer seja física ou jurídica, é composto pelos elementos constitutivos do ativo e do passivo, no sentido amplo,
Quando diz passivo no sentido amplo, quer dizer o somatório de passivos, obrigações com terceiros, mais o patrimônio líquido. Porque passivo no sentido estrito, aí é só as obrigações terceiras, que é o passivo mais tradicional que nós conhecemos, tá? Mas aqui está falando, então, voltando, o patrimônio da pessoa é composto por elementos constitutivos de ativo e passivo, quer dizer, no sentido amplo. Nesse sentido, indaga-se qual a função dos elementos do patrimônio que compõem as obrigações próprias, com sócios e donos da entidade. Gente, antes de ler qualquer uma das alternativas, de cara nós já vamos perceber que o enunciado está a tratar, quando ele fala de obrigações próprias, do elemento patrimonial chamado patrimônio líquido, ok? Patrimônio líquido, lembrando que é a diferença entre os ativos e passivos. Então vamos às alternativas. Qual seria a correta? A letra A, no meu caso aqui, ela diz: a literatura contábil nos ensina que os elementos constitutivos do passivo, obrigações com acionistas e com terceiros, quer dizer, passivo em sentido amplo, tem como função principal a original obtenção dos bens e direitos que comporão o patrimônio da entidade e que, por consequência, deverão gerar benefícios e resultados esperados da entidade. Então, a questão A, ela não responde à pergunta, porque a pergunta está dizendo qual a função dos elementos do patrimônio que compõem as obrigações próprias. E essa questão ela está falando de obrigações tanto próprias como obrigações com terceiros. Então, por isso que ela está incorreta. A alternativa B, demonstrar, dentre outras funções, a variação patrimonial quantitativa da entidade. De fato, esta é a função, uma das funções do patrimônio líquido. Como vimos em sala, nós falamos e simulamos que os ativo menos passivo, ele sempre deverá ser, sempre igual a PL. E aí eu tratei algumas simulações e disse, se do momento 1 para o momento 2 houver um comportamento do tipo um ingresso de ativo sem contrapartida ao ingresso de passivo. Então vamos supor, o ativo aumentou em mais 2 pontos, ou mais 2 valor, unidade monetária. Então A mais 2. Considerando que o passivo nada aconteceu, isso quer dizer que o meu PL ele vai ter que aumentar mais 2. Então essa variação no meu PL nós chamamos de variação patrimonial quantitativa ou modificativa. Por quê? Porque pelo que vocês estão vendo nessa equação, a minha variação patrimonial ela fez com que o meu patrimônio líquido modificasse. Então, nós chamamos de variação patrimonial quantitativa, que é o que o enunciado está a tratar. Por outro lado, para ficar bem claro o que eu estou aqui falando, eu vou dar um exemplo agora de uma variação patrimonial simplesmente qualitativa, quer dizer, aquela que não altera o patrimônio líquido. Quando é que nós temos uma variação patrimonial qualitativa? Ora, nós teremos uma variação patrimonial qualitativa quando as alterações da variação patrimonial ficarem restritas ao conjunto de ativo ou passivo. Por exemplo, então no momento 1 nós temos ativo menos passivo igual a patrimônio líquido e suponhamos um evento que ocorra em que ele me cause um aumento de 3 pontos no ativo, por exemplo, recebimento de mercadoria ou compra de mercadoria a prazo. Então entrou mercadoria mais 3. E como foi a prazo, assumimos uma obrigação a pagar com terceiros, de 3 também, o equivalente. Então nesse caso nós teremos A mais 3 no momento... No momento 2 nós teremos A mais 3 pelo ingresso da mercadoria. E também teríamos a assunção de uma obrigação de igual valor. Uma obrigação com terceiro. Então nós teríamos, menos aqui, boto entre parênteses, P mais 3. Ora, A mais 3 menos P mais 3 é o mesmo que eu fazer essa conta aqui, A mais 3 menos, vou tirar o parênteses, então, menos P
E aí esse menos com mais vai ficar menos. Então, menos 3 igual a PL. E aí os senhores percebem que mais 3 menos 3 é igual a 0. E aí o resultado final, após, né, ficaria A menos P igual a PL. E aí, percebam que do momento 1 para o momento 2, de acordo com esse fato que aqui registrei, apesar de ter variado o patrimônio, porque eu aumentei o ativo e também aumentei o passivo, mas o patrimônio líquido ele permaneceu inalterado. Então, a esse tipo de fenômeno, ou tipo de variação patrimonial, nós chamamos de variação patrimonial qualitativa, porque ele só altera os componentes entre ativo e passivo, permanecendo o patrimônio líquido inalterado. O que a questão aqui está a tratar, e ela fala, ó, nesse sentido, indaga-se qual a função dos elementos do patrimônio que compõem as obrigações próprias, ou seja, o patrimônio líquido, dentre outras coisas, dentre outras funções, demonstrar a variação patrimonial quantitativa da entidade, que é esse caso 1 aqui, ó. Ok? Que é esse caso aqui, ó, o PL variando. Então, essa é a questão correta. Vou ler ainda a C para dizer por que ela não é correta. Ela diz assim, ó, registrar as despesas ocorridas ao longo do período contábil. O que registra despesas ocorridas ao longo do período contábil são contas de resultado de despesa, tá? Não é essa a função do patrimônio líquido. D. Por que ela também não é certa? Diz assim, são os recursos que a empresa tem a receber e que gerarão benefícios presentes ou futuros. Exemplo, depósito em instituições bancárias, valores de vendas a prazo realizadas com de clientes, empréstimos concedidos pela empresa a funcionários ou acionistas, adiantamentos e pagamentos a serem feitos aos fornecedores, etc. Essa questão D, na verdade, ao olharmos nosso material lá do conteúdo, vamos perceber que isso aqui, na verdade, é uma definição do componente do ativo chamado direitos. Isso aqui referem-se aos direitos. Essa definição refere-se aos direitos, ok? Então, portanto, a resposta correta é demonstrar, dentre outras funções, a variação patrimonial quantitativa da entidade. Vamos à questão número 6. Veja bem, a questão que, na verdade, para vocês é a número 5, né? A questão número 5, percebam que ela é responsável, ela nos dá o enunciado que nós conseguimos responder a 5 e a 6 ao mesmo tempo, ok? Então, a questão 5 e 6, ela será respondida ao mesmo tempo. E para isso, eu preparei aqui uns razonetes para facilitar o nosso preenchimento. Então, eu reproduzi cada razonete desse aqui que aparece nas correlações, né? Eu fiz um conjunto de razonetes que trata de cada um dos eventos que ocorre, ou seja, de cada um dos fatos a ser registrado. Lembrando que para que nós façamos esses lançamentos corretamente, nós temos que fazer os lançamentos pelos métodos de partidas dobradas. Quer dizer, toda vez que eu vou registrar um saldo aumentando na conta de ativo, eu debito. E cada vez que eu faço isso também na conta de passivo, quando eu quero aumentar, eu credito esse saldo. Lembrando que para facilitar o entendimento de vocês, eu separei aqui dizendo o seguinte, como nós aprendemos em sala, as contas contábeis, quando nós falamos de contas contábeis, nós percebemos que as contas contábeis, elas são classificadas como contas patrimoniais, que são aquelas que representam os bens, direitos e obrigações, e também as contas de resultado, que não é uma conta patrimonial, e sim de resultado, aquelas que representam as despesas e receitas. Para facilitar o entendimento aqui, eu coloquei um indicativo se conta de resultado ou patrimonial após cada nome da conta. Então, por exemplo, o P significa conta patrimonial e essa indicação de R significa uma conta de resultado, ok? Então vamos lá. Como é que a gente escritura cada um desses eventos? A gente lê o fato e faz o registro por meio do método de partidas dobradas. Vamos lá? Então, o que diz o enunciado? Suponha que certa empresa mercantil tenha durante o período contábil, durante o período contábil, melhor,
que tenha, durante o período contábil que nós estamos analisando, tenha sido constituída, ou seja, ela foi constituída durante esses fatos aqui. Então nós temos fatos registrando a sua constituição e depois a movimentação desse patrimônio, ok? Então à medida que nós formos lançando os fatos administrativos, a gente vai perceber que isso fica claro. Então suponha que certa empresa mercantil tenha, durante o período contábil que tenha sido constituída, incorrida nos seguintes fatos administrativos. Então vamos lá, vamos registrar cada um. Fato número 1, registro de saldo inicial de mercadorias é de 620. Quando eu estou registrando o saldo inicial de mercadoria e essa empresa está sendo constituída, lembra, então eu registro mercadoria é um bem, e aqui a conta de ativo, mercadorias. Então eu vou registrar lá em estoque de mercadorias. O ingresso, lembra que uma conta de ativo ela tem que sempre ser debitada, né? Quando nós queremos que ela ganhe saldo, então vamos lá, 620 a débito. E como contrapartida, eu já deixei automático aqui, a conta de capital social, ela terá como contrapartida, já que está sendo constituída, essa é uma dos fatos que constitui a empresa, que é a incorporação de mercadorias, como contrapartida, um registro lá no capital social, que é uma conta de patrimônio líquido, que é registro a crédito. Perfeito? Outra coisa, como a questão número 7, essa questão a gente já resolve a 6 e a 7, a número 7, ela pede que, com base nos lançamentos da pergunta número 6, que é da pergunta anterior, ou da pergunta lá tal, né? Marque a alternativa que apresente o somatório dos saldos devedores e credores do balanceio de verificação. Lembre que eu disse que o balanceio de verificação é nada mais do que uma listagem das contas que foram sensibilizadas e tem saldo final, ou seja, o saldo final dela seja diferente de zero, e que nós vamos registrar numa das colunas, na coluna da esquerda precisamente, nós vamos registrar os saldos finais de cada conta, o saldo devedor, e na coluna da direita nós vamos registrar os conjuntos de saldo finais credor. Para facilitar o entendimento aqui, cada vez que eu fiz o lançamento, é claro que eu coloquei aqui no meu balanceio de verificação, isso não é obrigado vocês fazerem, mas eu fiz isso aqui para facilitar o entendimento. Cada vez que eu registrei um saldo, eu registrei um fato, eu fiz com que as contas inerentes elas fossem sensibilizadas. E aí eu estou fazendo com que o balanceio de verificação já seja preenchido automaticamente. Tá? A ideia seria, depois que eu preenchesse todas as contas, eu buscasse os respectivos saldos finais e fosse catalogando aqui. Mas para que a gente facilite o nosso entendimento, verifique que é fácil. É tão simplesmente pegar o saldo final, os saldos finais e vou colecionando aqui. Uma outra informação que também tem que ser bom destacar, vocês observem que algumas contas elas se repetem. Por quê? Porque elas vão aparecer em mais de um evento, como é o caso do capital social. Mas ainda que a conta se repita, elas continuam sendo a mesma, só que em momentos diferentes. Então, para superar essa questão, para não haver duplicidade de lançamento, a conta que for repetida, o que eu fiz? Eu fiz com que os saldos, mesmo que eu lance em algum lugar, os saldos apareçam na conta mais recente, né? Os saldos sejam acumulados na conta mais recente. Então eu tenho dois capitais sociais aqui, que eu vou fazer um lançamento no evento 1, e a mesma conta de capital social também vai ser simbolizada no evento 2, e percebam que nesse caso, o evento 2, a conta capital social, ela vai herdar os lançamentos anteriores. É isso que quer dizer, perfeito? Então vamos seguir. Falando de evento 2, vamos registrá-lo. Evento 2, registro da incorporação. Já registramos o evento 1, vamos amarelando aqui. Então agora vamos ao registro 2. Registro da incorporação ao patrimônio de instalações do valor de 3.500. Instalações também é um bem, é um componente patrimonial que diz respeito a bens. Então é registrado em conta de ativo, portanto, para ganhar saldo ele precisa ser debitado. Vamos lá, 3.500. Como contrapartida, nós temos o acréscimo desse saldo equivalente no capital social, considerando que a empresa está sendo incorporada ao patrimônio dela essas instalações. Vocês vejam que aqui, então, nós no capital social, nós adicionamos ao lançamento anterior, que foi o 620, mais 3.500. Próximo evento. Suponha uma empresa de comércio a varejo, que é essa empresa, né? Cujas vendas
todas à vista, todas as vendas foram à vista, totalizaram o valor de 1.550. Ora, então, quando nós fazemos uma venda total de vendas de uma empresa, ela é registrada, primeiro, como é à vista, então nós temos aqui o lançamento da venda da mercadoria, que é isso que esse evento está a tratar, do total de vendas que ocorreram, e todas à vista, então se foram à vista, ingressou no caixa, um total de 1.550. Então, lançamento a débito em caixa de 1.550. E vejam, como contrapartida, como é caixa e é receita com venda, nesse caso nós temos registrar uma receita bruta com venda. Receita é uma conta de resultado, então aqui aparece uma conta de receita. E as contas de receitas, quando elas ganham saldo, elas são creditadas. Diferentemente das contas de resultado referente à despesa, que quando elas ganham saldo, elas são debitadas, ok? Agora vamos ao registro do evento número 4. Sendo 570 o custo de mercadoria vendida. Ora, nós vendemos 1.550 em mercadoria. Só que o custo dessas vendas, custo com mercadoria dessas vendas, quer dizer, o quanto que eu vendi de mercadoria que estava em estoque, foi R$570, que nós chamamos de custo de mercadorias vendidas. Esse lançamento de custo de mercadoria vendida é realizado desta forma. Vamos lá. Baixa do estoque pela venda de mercadoria. O meu estoque tinha 620, porque foi o meu registro inicial. Ele herdou desse saldo, desse momento aqui. Então ele veio para cá com 620 e agora eu vou retirar do estoque. Como eu estou retirando o saldo de estoque no valor de 570, isso quer dizer que eu preciso baixar o saldo da conta de mercadoria. Então, lançamento a crédito de 570. E observem que esse lançamento tem como contrapartida uma conta de resultado de despesa, que significa despesa com custo de mercadorias vendidas, ou seja, o CMV, que é a contrapartida da baixa de estoque de mercadoria. Vocês vão aprender que o CMV ele é nada mais do que o somatório de todas as baixas por saída de estoque de mercadoria, que é o que esse lançamento está representando. Perceba ainda, gente, que no balanceio de verificação, toda vez que eu faço lançamento, ele vai atualizando com os respectivos saldos finais das contas. Por exemplo, mercadoria que tinha um saldo da conta de 620, agora ela passou a ter 50. Por quê? Porque entrou 620 e diminuiu 570, restando então 50 no saldo da conta. Próximo lançamento, esse aqui é um pouco mais, eu tenho que pensar um pouco mais, mas vamos lá. Sobre as vendas, incidiram 15% de ICMS. Quanto foi que nós vendemos? Nós vendemos 1.550, como registrou aqui, ó, venda de mercadoria, 1.550. Então vamos calcular quanto que dá 15% desse montante. Vamos calcular? Então vamos lá. 1.550 vezes 15%, 15% é igual a 232,50. Para facilitar aqui, nós sempre vamos arredondar para cima, tá? Quem não arredondou também não tem problema, mas vai ver que vai achar um saldo aproximado, né? Então vamos lá. O ICMS, 232,50, que equivale a aproximadamente 233. Aí vejam que nesse caso já está até lançado o registro. O que eu fiz? Como eu sei que o ICMS é sobre as vendas, eu já deixei uma fórmula aqui para facilitar, tá ok? Em que ele ia calcular 15% sobre a receita bruta. Toda a receita bruta com venda, ele calcularia 15% para fazer o lançamento. E esse ICMS, como ele tem que estar incidindo no ICMS, então o lançamento é despesa com ICMS, que é uma conta de resultado, é uma despesa, então nós tivemos uma despesa de 15% sobre o valor da receita bruta no total de 1.550, eu registrei a débito e como contrapartida eu lancei como obrigação uma conta patrimonial de ICMS a pagar, já que eu registrei a despesa, que é uma conta de resultado, como contrapartida uma obrigação a pagar com ICMS. Quer dizer, o ICMS incidente sobre a venda, 233, como vocês bem aqui observaram. Perfeito? Vamos agora ao próximo registro.
Os gastos indiretos, ou seja, aqueles que não estão relacionados diretamente com as vendas, a gente chama de gastos indiretos ou despesas operacionais, esse é o nome que a terminologia dá. Lembrando que quando nós temos gasto direto, ele chama de custo operacional, e gastos indiretos nós chamamos de despesas operacionais. E os gastos indiretos, despesas operacionais sobre as operações, foi de R$200. Então vamos registrar os gastos indiretos de R$200, o que significa registrarmos aqui gastos administrativos com vendas, né? Os gastos administrativos com vendas, eles estão nos apontando a necessidade de lançarmos um valor de R$200. Gastos administrativos com venda, como o lançamento dele, como isso é um gasto, eu registro a débito, aqui estava registrado, grafado errado, tá? Eu registro a débito a despesa, eu registro a débito, então as despesas de 200, a débito, né? É uma despesa operacional administrativa e como contrapartida, como eu estou pagando, é um gasto, eu tive que tirar o dinheiro do caixa. E aí, aqui nossa conta de caixa, ela tem, assim, essa conta de caixa, ela tem que carregar, é isso que estava mostrando aqui, tá? Ela tem que carregar o saldo dos eventos anteriores, né? Então ela já vinha com 1.550 e eu simplesmente agora vou dar baixa de 200. Né? Que é a contrapartida dessa obrigação. É porque a nossa conta de caixa já tinha 1.550 do evento venda de mercadoria, já tinha entrado 1.550 caixa. E agora, como eu estou pagando o gasto administrativo, eu estou tirando 200 do caixa. E aí o saldo baixa para 1.350. É isso que está aparecendo aqui. Lembra que eu falei que as contas, elas às vezes se repetiriam, e eu fiz isso propositadamente para deixar claro qual a nossa operação. Bom, o item número 7 diz IRPJ, ou seja, Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica, é de 10% do resultado apurado. Bom, como é que eu apuro o resultado aqui? O resultado aqui, eu apuro da seguinte forma. Eu pego a receita bruta, o gasto com receita bruta. Então vamos apurar aqui quanto que nós temos que calcular de imposto de pessoa jurídica. Então primeiro eu tenho aqui, ó, receita bruta, que foi de 1.550. Vou tirar esses cálculos daqui, que isso aqui estão confusos. Eu tenho uma receita bruta de 1.550. Aí eu abato os impostos de ICMS. Então a gente faz umas deduções. Eu paguei ICMS aqui, ICMS de 15%. Né? Houve uma despesa de ICMS. Então eu vou abater aqui o 233, que foi isso que nós calculamos. E aí eu tenho a receita líquida, né? Sobre venda, receita líquida. Que nada mais é 1.550 menos 233. E aí eu abato o custo de mercadoria vendida, o CMV. E aí, então, nós tiramos o CMV, que deu 570. E nós chegamos, então, no que nós chamamos de lucro operacional. Então, o lucro operacional é a receita líquida menos o CMV, que deu aqui 747. Abatemos agora as despesas operacionais, que são aquelas despesas administrativas, de 200. E aí nós temos o resultado antes do IRPJ. Desculpa, resultado antes do imposto de renda sobre pessoa jurídica. O resultado é 747 menos 200. E aí nós vamos calcular o imposto de renda sobre esse resultado antes do imposto de renda, que é o que o resultado apurado é esse aí, né? IRPJ 10%. Que é 547 vezes 10%. Opa,
Fiz a fórmula errada, 10 pontos percentuais. Na verdade, o enunciado está falando em 10% ou é 15%? Deixa eu ver aqui. Não, o IRPJ é de 15%, gente. Eu falei errado. Não é 10, é 15. Está errado, tá grafado errado aqui. Então, onde eu estava lendo aqui 10%, na verdade o IRPJ é de 15%. Então é o mesmo entendimento, só que em vez de ser 10, vamos calcular 15%. Então IRPJ de 15%, e aí nós achamos R$ 82,00. Ou seja, o IRPJ, que é o evento número 7, o IRPJ nós temos então uma despesa com imposto de renda de pessoa jurídica, de 82, débito, e como contrapartida o IRPJ a pagar, que é uma conta de obrigação. Então nós vamos creditar IRPJ a pagar. E aí temos aqui, portanto, um lançamento de 82, equivalente. E aí, como último evento, nós temos o evento número 8, chamado participação dos empregados no resultado da empresa será de 5% sobre o lucro após o imposto de renda de pessoa jurídica. Vamos lá? A participação dos empregados no resultado da empresa será de 5% sobre o lucro após o imposto de renda de pessoa jurídica. Qual é o lucro? O lucro após o imposto de renda, que a gente chama de lucro após IRPJ, nada mais é do que os 547 menos os 82, ou seja, 465. Então, a participação dos empregados, que é de 5% sobre esse valor, a gente calcula aqui em esse valor 465, ou melhor, 465, dá no mesmo, né? Então aqui é igual a 465 vezes 5%. Então nós achamos aí um montante de R$23,00. Está arredondando esse valor? Então vamos arredondar para 23, né? Ou seja, a despesa com participações, lembrando que participações é uma despesa para a empresa, porque a gente está dando esse recurso para os componentes, né, os colaboradores. Então, não é distribuição de lucro, veja bem, o pessoal poderia dizer, participação nos lucros da empresa, mas os colaboradores, os empregados, eles não são donos da empresa. Quem recebe a distribuição de lucros são os investidores, são os donos, aquele que compõe o patrimônio líquido. Nesse caso, quem está recebendo essa participação são os empregados, então eles recebem aqui R$23,00. Como contrapartida, nós temos uma conta patrimonial de participação, que dá 23, que é uma conta de participações a distribuir, né? Que é uma conta de obrigação, conta de passivo. Então nós façamos o lançamento a débito, ou crédito, melhor dizendo, com contrapartida do lançamento a débito na despesa com participação. Bom, então esses aqui são os lançamentos, como vocês viram, no Razanete, que respondem e atendem aos requisitos da questão número 6. Tá? Então vocês observem que todas as correlações vão levar para esses saldos como eu demonstrei aqui. E por consequência, vocês observem que quando nós registramos os saldos finais de todas as contas que foram movimentadas e que tem saldo, né, evidentemente, que se for saldo zero eu não coloco aqui. Então, por exemplo, mercadoria, ela terminou, depois de todos os eventos, a conta mercadoria, ela terminou com R$50. E ela é um saldo devedor. A conta capital social, ela terminou com saldo, terminou o período, né, de todos os lançamentos com saldo de R$4.120. E é um saldo credor. E assim sucessivamente, todas as contas com saldos credores e devedores, respectivamente, foram sendo registrados, os saldos finais. E percebam, o total de saldo devedor deu exatamente 6.008, assim como o total de saldo credor, 6.008. E assim nós temos, então, preenchido o nosso balancete de verificação. Ok? E o resultado correto seria 6.008, que atende aqui, então, a nossa questão, que é o somatório devedor de A deve ser 6.008, e o somatório devedor de B, que é o que no nosso esquema aqui, a coluna A equivale ao somatório de saldos devedores do balancete, e o saldo da coluna B equivalente aos saldos credores. Teria que dar 6.008, como eu demonstrei para vocês aqui nos lançamentos, ok? Perfeito.
Então assim nós encerramos a nossa apresentação, qual eu demonstrei o resultado de cada exercício. E se ainda persistir dúvidas, fiquem à vontade para me encaminhá-las, ok? Um bom dia a todos.